E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui novamente com vocês. Sou o professor Alexandre Tardelli. Segui trabalhando aqui o componente curricular de História, aula aqui para o 6º ano, trabalhando o Caderno do Aluno de 2021, através do Currículo em Ação, volume 1, tá? E vamos para a nossa aula 9 aqui, a nossa videoaula 9. Para isso, seguindo com a unidade temática, que é História, Tempo, Espaço e Formas de Registros. E vamos desenvolver as seguintes habilidades: identificar e analisar as teorias sobre a origem do homem americano. Identificar geograficamente as rotas do povoamento no território americano. Descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos indígenas, originários e povos africanos, e discutir as transformações ocorridas. E para isso, vamos estudar os objetos de conhecimento, que são as origens da humanidade, seus deslocamentos e os processos de sedentarização. Bom, então nós vamos aqui seguir falando, com a situação de aprendizagem, dando sequência na nossa aula anterior a respeito das teorias sobre o povoamento da América, do continente americano. Então nós pudemos estudar na aula e na situação de aprendizagem anterior que nós temos diferentes teorias e diferentes estudos que apontam, a partir desses estudos, reafirmam essas teorias ou até mesmo trazem novas teorias, novas concepções, ou reafirmam posições já descobertas, definidas, e que vão ganhando força com novas descobertas que vão se revelando, tá certo? Para entender melhor isso, eu trouxe para vocês aqui a atividade 5, que ela diz o seguinte: como vimos, a teoria do Estreito de Bering afirma que os primeiros homens teriam chegado na América através de uma ponte de gelo que existia entre o continente asiático e o americano. No entanto, as pesquisas da arqueóloga brasileira Nied Guidon identificaram a presença humana no Brasil há 100 mil anos, o que mudou a visão da pré-história americana e fez com que a teoria do Estreito de Bering fosse questionada. Então, isso que eu falei para vocês. Então, novos estudos eles são feitos e esses novos estudos eles podem trazer novas descobertas. A teoria do Estreito de Bering ela está errada com a descoberta de Nied Guidon? Não necessariamente. Isso não quer dizer que seres humanos tenham passado por ali, entre o final da Ásia com a América, a região ali do Alasca, que teria formado blocos de gelo, formando uma passagem, portanto, de acordo com essa teoria, onde eles teriam passado. Mas a divergência até é quando isso teria acontecido, porque as descobertas revelam, a de Nied Guidon identificam a presença humana aqui há mais de 100 mil anos. Então isso coloca novos debates. Então muda essa visão que se teve aí sobre essa pré-história americana. Tá, ok? Então, agora vocês devem assistir esse filme, tá? Para responder a pergunta aqui embaixo. Ó. Quais foram as descobertas desses arqueólogos e a sua importância? Tá ok? Então vou passar o vídeo para vocês, prestem atenção para vocês poderem responder esta pergunta depois.
segredos podem guardar cavernas e pedras milenares? Quais os mistérios que elas podem esconder? E quais podem revelar? A pré-história do continente americano ainda é cercada por dúvidas quanto à origem dos primeiros povoadores, a data e os caminhos que podem ter percorrido. Mas recentes descobertas de pesquisadores brasileiros têm derrubado antigas teorias e colocado o Brasil em foco no meio científico internacional. Os principais responsáveis por essas descobertas são os brasileiros Nied Guidon e Walter Neves. A arqueóloga Nied Guidon e sua equipe encontraram no Piauí os mais antigos vestígios de presença humana em todo o continente americano. Há quem diga, entretanto, que o carvão e as pedras lascadas encontradas por Nied poderiam ser o resultado de fenômenos naturais e não da ação humana. Mas em 2006, Eric Boeda, um dos maiores especialistas do mundo em tecnologia lítica, comprovou que os artefatos encontrados pela arqueóloga brasileira eram de fato obra humana e tinham entre 33 mil e 58 mil anos. Nied contribuiu para a criação do Parque Nacional Serra da Capivara, local de suas descobertas, e é responsável pela Fundação Museu do Homem Americano, instituto voltado para a pesquisa, conservação e divulgação de todo o material encontrado. Hoje a Fundação conta com tecnologia e infraestrutura de ponta e desenvolve projetos de capacitação profissional junto à população da região. Um outro pesquisador igualmente importante é o biólogo, antropólogo e arqueólogo Walter Neves. Em 1999, este estudioso brasileiro descobriu o mais antigo fóssil humano conhecido até então na América. Tratava-se do crânio encontrado no sítio Lapa Vermelha 4, em Lagoa Santa, Minas Gerais, e pertencia a uma jovem que viveu há cerca de 11.500 anos. Neves descobriu também que a morfologia craniana dessa jovem, que recebeu o nome Luzia, era semelhante à de alguns povos nativos da África e da Austrália. Com base nessa descoberta, Neves e sua equipe passaram a defender a ideia de que a América foi povoada por populações fisicamente distintas. Uma população com características semelhantes às dos africanos e australianos, que teria sido a primeira a chegar à América, e outra com características similares às dos asiáticos, que chegou depois e teria dado origem aos povos indígenas do Brasil. Não fui eu quem descobriu a Luzia, né? A Luzia, na verdade, foi descoberta nos anos 70 pela missão franco-brasileira. A questão é que a coordenadora do projeto, Madame Perret, ela faleceu precocemente e se publicou muito pouco sobre esse sítio. Eu sabia da existência e da importância desse material, então o que eu fiz foi, na verdade, revelar para o mundo a importância desse material que quase ninguém conhecia. Tanto no Brasil quanto no exterior, né, a recepção se deveu muito à mídia, né, que despertou o interesse dos colegas norte-americanos e dos colegas aqui do Brasil pela pesquisa. Nós sabemos que o homem está na América pelo menos desde 12.300 anos. Nós sabemos que teve uma migração que foi seguindo o litoral pacífico, né, do norte para o sul, mas houve também várias outras migrações por dentro do continente. Muitos colegas diziam que o que nós estávamos encontrando em Lagoa Santa era um fenômeno local e que nós não podíamos, vamos dizer, estender para o resto do continente aquilo que nós estávamos encontrando com os esqueletos humanos de Lagoa Santa. Mas nós já demonstramos hoje que essa morfologia, que nós chamamos de morfologia paleoamericana, estava espalhada por toda a América do Sul e parte da América do Norte. Então nós temos amostras da Flórida, nós temos amostras do México, nós temos amostras da Colômbia, nós temos amostras do Chile, temos amostras de várias partes do Brasil. Depois das pesquisas com a Luzia e com os outros crânios que já existiam em museus
no Brasil e no exterior, nós retomamos as escavações na Lagoa Santa. Fizemos grandes descobertas, entre elas talvez a mais relevante é o fato de que nós descobrimos mais 32 esqueletos humanos datados mais ou menos entre 7.000 e 10.000 anos atrás. Bom, a arqueologia é dividida em vários subcampos, vamos dizer assim, né? De maneiras que há várias portas de entrada para quem quer fazer arqueologia. Mas você pode deixar para fazer a sua formação como arqueólogo na pós-graduação. O que me encanta na arqueologia é o fato de que a gente pode recontar a história de populações que de outra maneira nunca seriam conhecidas. E eu acho que todos os seres humanos têm uma curiosidade natural para saber de onde nós viemos e como nós viemos a ser o que nós somos hoje, né? Então, eu sempre digo, as pessoas não têm só fome de comida, as pessoas têm fome de conhecimento. E eu acho que a arqueologia é especialmente prazerosa na medida que você faz com que pequenos fragmentos recontem a história de povos que não existem mais. Então, muito bem, pessoal. Então, agora, feito, né, assistindo o vídeo, vamos responder essa pergunta. Quais foram as descobertas desses arqueólogos e a sua importância, que foram apresentadas aí no vídeo? Ok? Eu vou passar para o próximo. Se precisar, você volta, né, para poder rever o vídeo novamente. Bom, agora nós temos a atividade 5.2, que ela pede o seguinte: leia o texto e vamos assistir ao vídeo. Depois, responda à atividade apresentada ao final do vídeo em seu caderno. Então, nós temos esse texto aqui, ó. O desenvolvimento técnico dos primeiros seres humanos. Os pesquisadores que estudaram o modo de vida dos primeiros seres humanos encontraram vários vestígios que demonstram os hábitos e as habilidades das sociedades humanas. Entre elas estão o controle do fogo, a invenção das primeiras tecnologias, as expressões artísticas, o desenvolvimento da linguagem e os ritos religiosos. Todas essas transformações provocaram mudanças na natureza, na paisagem e nas formas de relacionamento social. Tá? Então, esse texto ele fala, né, que os vestígios, portanto, né, que demonstram os hábitos e as habilidades das sociedades humanas, né, são o controle do fogo, a invenção das primeiras tecnologias, certo? Então, todas elas fazem parte, portanto, desses vestígios, né, que demonstram, portanto, esses hábitos e habilidades desses povos antigos, ok? Bom, agora nós temos o vídeo, onde esse vídeo ele diz o seguinte: ainda se discute quando começou o povoamento da América e do Brasil, mas sabe-se que ocorreu há mais de 12.000 anos e que foi feito por grupos humanos diferentes, vindos de locais diferentes. O vídeo mostra os achados arqueológicos mais antigos do Brasil e, ao final, traz testes para a revisão dos pontos principais. Então, nós vamos assistir esse vídeo, né, da pré-história, parte 2, tá, de Joelza Esther Domingues aqui. Então, vamos lá. Falar em pré-história do Brasil é montar um complicado quebra-cabeças com muitas peças faltando. A dificuldade começa já no título, pré-história, uma expressão que passa a ideia errada de ser um período sem história. Os indígenas brasileiros tiveram uma história própria, de milhares de anos, em que suas culturas, técnicas e artes sofreram mudanças e influências.
Entendemos por pré-história o período da história sem escrita, e que, por isso, só pode ser estudada pelos objetos feitos pelo homem. A divisão tradicional em Paleolítico, Idade da Pedra Lascada, e Neolítico, Idade da Pedra Polida, também é contestada pelos especialistas. Praticamente, essas expressões caíram em desuso no mundo científico. Atualmente, os cientistas preferem usar termos geológicos, Pleistoceno e Holoceno. Pleistoceno, de 60 mil anos até 12 mil anos, e Holoceno, período a partir de 12 mil anos, chegando até o desenvolvimento da agricultura e da cerâmica. O clima e a vegetação do Brasil, durante o Pleistoceno, eram muito diferentes dos atuais. O clima era úmido e mais frio. Uma densa floresta de grandes árvores, cipós, samambaias, cobria o que hoje é o semiárido nordestino. Rios, lagos e cachoeiras dominavam os campos. Durante o Pleistoceno, uma megafauna, hoje extinta, habitava as florestas e os campos do território brasileiro. Tatus gigantes, os cliptodontes, com 3 metros de comprimento e pesando quase 1,5 toneladas, um tamanho e forma equivalentes a um Volkswagen Fusca. Sua forte carapaça, quando vazia, podia servir de abrigo aos homens primitivos como uma barraca. Preguiças gigantes, pesando umas 4 toneladas, tinham o tamanho de um elefante. Passava o dia todo comendo folhas de árvores e arbustos, utilizando sua língua comprida para obtê-las. Com sua poderosa garra, vergavam facilmente os galhos das árvores. Mas o animal mais temido era o tigre dente de sabre. Um felino com 3 metros de comprimento e pesando 900 quilos, com presas que atingiam 20 centímetros de comprimento. Ele foi o grande predador de preguiças, cliptodontes e outros animais da megafauna. Foi durante o Pleistoceno que ocorreu o povoamento do território que hoje corresponde ao Brasil. Os primeiros grupos humanos que ocuparam nosso território são chamados de paleoíndios. As ossadas mais antigas de paleoíndios encontradas no Brasil pertencem ao final do Pleistoceno, entre 11 mil e 12 mil anos. Foram encontradas na região arqueológica de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Entre as ossadas está Luzia, o esqueleto mais antigo das Américas, de 11.500 anos. A reconstituição facial do crânio de Luzia surpreendeu o mundo científico. Seus traços não eram iguais aos indígenas atuais, cujos antepassados são de origem asiática. Luzia, diferentemente, tinha traços negroides, semelhantes aos africanos e aos nativos da Austrália e da Polinésia. Outros esqueletos encontrados no Brasil e no México revelaram possuir os mesmos traços negroides. Essa descoberta levou os cientistas a uma nova hipótese sobre o povoamento da América. Ele teria sido feito por 2 tipos humanos com características físicas distintas. Um tipo negroide, possivelmente o mais antigo, vindo da Austrália ou das ilhas da Melanésia e da Polinésia, e um grupo posterior, de origem asiática, que teria entrado na América pelo Estreito de Bering e que acabou dominando o continente e dando origem aos indígenas atuais. Outras descobertas surpreendentes foram feitas nas escavações arqueológicas na Serra da Capivara, no sudeste do Piauí. Ali foram encontrados esqueletos de 8.000 anos e vestígios de presença humana ainda mais antigos que Luzia. São pinturas rupestres, restos de fogueiras e artefatos de 17.000 anos até 48.000 anos. Os resultados das escavações na Serra da Capivara levaram os cientistas a rever sua hipótese sobre a data do povoamento da América. Ele teria ocorrido há pelo menos 30 ou 40 mil anos atrás, isto é, muito antes do que se supunha. Entre tantas descobertas, discussões e novas hipóteses, uma coisa é certa. Por volta de 12 mil anos atrás,
o território brasileiro já estava plenamente ocupado por diversos grupos de paleoíndios. É o que veremos na parte 2 dessa série. Cheque agora seu conhecimento respondendo os 5 testes seguintes. Anote. Bom, pessoal, agora, após a gente assistir então esse vídeo explicativo sobre esse novo conceito, que se tem a respeito do povoamento do continente americano, às vezes do tempo que isso teria acontecido, ou seja, muito além de 12 mil anos, há cerca de 30, 40 mil anos atrás, aí, a partir desses novas descobertas, esses novos vestígios, que comprovam a existência humana aqui até esse período, tá, ok? Bom, a partir desse vídeo vocês têm algumas perguntas, tá? Que o vídeo traz, que aqui eu vou passar para vocês. Agora, responda. A número 1. A melhor definição para pré-história é... Então, qual é a melhor definição, segundo que foi apresentado no vídeo, para o conceito de pré-história? Letra A. É o período inicial da vida humana ainda sem história. Letra B. É o período da história sem escrita. Ou a letra C. É o período da idade das cavernas e da pedra lascada. Então você vai copiar a pergunta e copiar apenas a resposta que você considera certa. Aí a 2. Os pesquisadores dividem a pré-história brasileira em letra A. Paleolítico e Neolítico. Letra B. Idade da pedra e idade dos metais. E a letra C. Pleistoceno e Holoceno. Então, mesma coisa, copiar a pergunta e apenas a resposta que você julgar correta. A 3 agora. As pesquisas arqueológicas no Brasil levaram os cientistas a novas hipóteses sobre o povoamento da América. São elas. Letra A. O povoamento ocorreu há 10 mil anos e foi feito pelo Estreito de Bering. Letra B. A humanidade originou-se na América junto com a megafauna durante o Pleistoceno. E a letra C. O povoamento teria ocorrido há 40 mil anos por grupos humanos de origem negroides e asiáticas. Então a mesma coisa, copiando a pergunta e apenas a resposta que você julgar correta. Aqui nós vamos para número 4. As novas hipóteses sobre o povoamento da América apoia-se. Letra A. Nos estudos do crânio de Luzia, de 11.500 anos, e nas descobertas arqueológicas da Serra da Capivara. Letra B. Na descoberta no Brasil de ossos de mamutes, tatus e preguiças gigantes. Letra C. Na descoberta de pontas de flechas de 8 mil anos em vários sítios arqueológicos na América. Então, copiando a pergunta e a resposta que você achar correta, assim como na número 5 também, que diz o seguinte: sobre o povoamento do Brasil, sabe-se. Letra A. O território brasileiro estava plenamente ocupado há 12 mil anos? Letra B. Quando chegaram os primeiros grupos humanos, a megafauna já havia desaparecido? E a letra C. Os povoadores chegaram depois de mudança climática que transformou florestas em caatinga. Beleza, pessoal? Então, a nossa aula vai encerrando por aqui. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu, até mais. Se cuidem e usem máscara.